Se você acha que o turno da noite num hospital é tranquilo, é porque nunca passou uma madrugada no necrotério. Eu sou Marcos, e você está em Relatos Assustadores. Me chamo Arnaldo Silva. Sou vigia noturno num hospital público. Trabalho aqui há quase 20 anos. Sempre fui conhecido como o cara que não treme. Já lidei com situações absurdas. Vi gente morrer na minha frente. E nunca fui de acreditar nessas histórias de assombração. Mas o que aconteceu comigo naquela semana foi algo que eu não consigo esquecer. E por mais que eu tente racionalizar, tem coisas que não têm explicação. Tudo começou numa terça-feira. Cheguei pro plantão como sempre. Fiz a ronda pelos corredores e fui até o necrotério por volta da meia-noite. A porta estava encostada, mas eu juro que tinha trancado. Entrei achando que era erro meu. O ambiente estava com um cheiro metálico forte, tipo ferrugem misturada, com produto de limpeza vencido. Foi quando ouvi a primeira coisa estranha. Uma respiração. Não era eco. Era baixa, quase humana. Vinha da câmara 4, abri devagar. Estava vazia. Mas eu sabia quem estava ali. Uma mulher atropelada no sábado, Helena Duarte. O corpo havia sido armazenado ali naquela manhã. Relatei no caderno de plantão. Possível erro na guarda do corpo. Verificar no dia seguinte. E fui embora me convencendo de que era cansaço. Quarta. Já fui direto ao necrotério. E para minha surpresa, o corpo da Helena estava lá, de novo na câmara 4. Os enfermeiros disseram que não haviam mexido em nada. Achei estranho, mas segui o turno. 2 horas depois, por volta das 2 da manhã, as luzes começaram a piscar. Isso não era novidade, aquele andar tem problemas de fiação. Mas havia algo no ar. Uma sensação de presença. Como se eu não estivesse sozinho. Na câmera de segurança do corredor vi um vulto passando. Achei que fosse interferência. Mas quando fui conferir, não havia ninguém, nem paciente nem médico. Foi nesse dia que comecei a dormir com a TV ligada em casa. Quinta. A situação começou a sair do controle. Por volta da 1h30 da manhã, enquanto verificava a sala de preparo de corpos, escutei passos atrás de mim. Claros, rítmicos, passos descalços no chão de azulejo. Quando me virei, nada. Voltei pro saguão do necrotério e senti um calafrio tão intenso que meus dentes bateram. Fui olhar as câmeras depois, e exatamente às 1h32, a imagem travou por 3 segundos. Quando voltou, a porta da câmara 4 estava aberta. Fui lá ver, o corpo de Helena estava lá, mas o rosto dela parecia diferente. Juro por Deus. Os olhos estavam entreabertos, e eu sei que isso não é normal. Sexta. Comecei a pensar em pedir afastamento, mas segui. Por teimosia, ou talvez por medo de parecer louco. Durante o turno, comecei a ouvir choros, fracos, como se viessem de dentro das paredes. Achei que fosse paranoia. Até outro funcionário, o Cláudio, da manutenção, comentar comigo. Tu ouviu também, né? Choramingo de mulher. Pensei que fosse minha cabeça. Naquela madrugada, fui checar a câmara 4 pela última vez. Estava fechada, mas no chão havia marcas de pés descalços, pequenos, úmidos, indo da gaveta até a porta. Sábado, não entrei no necrotério. Fiquei no posto de segurança assistindo às câmeras. Às 00h17 em ponto, a imagem da sala 4 ficou preta. Quando voltou, a porta estava escancarada e, por 1 milésimo de segundo, deu para ver alguém em pé atrás do biombo. Parado. Imóvel. Rebobinei. Pausei. Dei zoom. Não consegui ver o rosto. Só um vulto escuro com os braços caídos ao lado do corpo. Como um boneco, não consegui terminar o turno, saí antes. Disse que passei mal. Mentira.
Eu estava apavorado. Domingo. Não dormi. Passei o dia inteiro em casa, no escuro, com as janelas fechadas. Pensei em não voltar. Mas fui. A última noite. Cheguei cedo. O hospital estava mais silencioso do que nunca. Os corredores pareciam mais frios. Às 2h15, fui chamado no rádio. Um dos enfermeiros do pronto-socorro disse que ouviu gritos vindo do necrotério. Fui. Sozinho. Lá dentro, luzes apagadas. A câmara 4 aberta. E então eu vi Helena, de pé, entre as gavetas, usando o mesmo vestido com que chegou, rasgado pelo atropelamento. O rosto pálido, olhos abertos, boca entreaberta, como se tentasse dizer algo. Ela me olhou e sorriu. Mas não era um sorriso humano. Era um sorriso de coisa morta tentando imitar gente. Desmaiei ali mesmo. Acordei no posto, com um médico me dando água com açúcar. Segunda. Não voltei. Não peguei mais minhas coisas. Entreguei a carta de demissão por e-mail. Ninguém questionou. Talvez eles soubessem mais do que deixam transparecer. Desde então não consigo dormir no escuro. O barulho do ar-condicionado me lembra aquela respiração fraca. Às vezes, quando passo em frente ao hospital, sinto o cheiro de ferro de novo. E o pior. Todas as noites, às 00:17, meu celular apita. Uma notificação de câmera de segurança, que nem existe mais. A notificação diz: movimento detectado, sala 4. O que você faria no lugar de Arnaldo? Me conta aqui nos comentários. Vamos ao próximo relato. Meu nome é Andressa Najib. Eu trabalho à noite. Não tem segredo. Quando a cidade adormece é quando eu começo a viver. Sou garota de programa, e meu ponto fica numa esquina vazia. A rua é deserta, quase como se ninguém quisesse passar por ali. Só eu e o breu das madrugadas esperando o próximo cliente. A esquina tem uma coisa estranha. 2 prédios abandonados que ninguém nunca fala muito sobre. Eu sempre ouço rumores, mas nunca dei bola. No começo, era só mais um ponto vazio. Até aquela noite. O começo foi como qualquer outra madrugada. Clientes comuns, promessas vazias, de pagamento, algumas olhadas de julgamento e a noite se arrastando lentamente. Mas por algum motivo, algo estava diferente. A rua estava mais silenciosa, o vento mais frio, e os prédios ao fundo pareciam mais escuros. Gancho. Eu estava sentada no meu ponto esperando quando ouvi algo. Algo que não deveria estar ali. Um som vindo do prédio à esquerda, o mais próximo de onde eu estava. Um rangido, como se alguém estivesse andando lá dentro. Tentei ignorar, mas a sensação de que algo não estava certo começou a crescer dentro de mim. Era como se o ar tivesse mudado, como se a noite tivesse ficado mais pesada. O vento parecia empurrar o som na minha direção, fazendo com que eu prestasse atenção. O que era aquele barulho? Levantei os olhos para os prédios e então vi uma sombra na janela de um dos andares superiores. Só que não era uma sombra de uma pessoa normal. Era alta, deformada, como se esticasse para fora da janela, distorcendo sua forma. A janela estava fechada, então não era alguém que estava lá dentro. Era algo mais. A sensação de estar sendo observada me atingiu com força. Não era só o vento. Era como se algo estivesse me espreitando do fundo daquela escuridão. Eu senti um arrepio tão forte na espinha que quase congelei no lugar. O normal seria eu pegar o celular e chamar alguém para se aproximar. Mas não fiz nada. Fiquei parada observando. Então, de repente, o som do rangido parou. A sombra desapareceu. Por um momento achei que estivesse louca. Mas antes que pudesse me convencer de que estava imaginando coisas, um homem se aproximou. Um cliente, aparentemente,
Normal, vestindo um terno surrado, cabelo desarrumado, cheiro de bebida forte no ar. Ele parou na esquina, me olhou e fez o sinal. Eu segui o protocolo de sempre, mas minha mente estava em outro lugar. Conversei com ele, fechei o negócio e nos afastamos para o local de sempre, um beco onde ninguém mais passa. Mas o tempo todo eu sentia uma pressão nos ombros, uma sensação de que aquela noite não seria como as outras. No meio do ato, algo estranho aconteceu. Eu ouvi passos atrás de mim. Não eram os passos do meu cliente. E não eram os meus. Era um som sutil, mas constante. Sério, juro por Deus, eu olhei para o lado e não vi ninguém. Mas podia ouvir perfeitamente os passos no asfalto. A sensação de alguém se aproximando foi inconfundível. Você tá ouvindo isso? Eu perguntei, tentando disfarçar o pânico na minha voz. O cliente não respondeu. Ele estava fora de si. Mas eu sabia que ele não estava ouvindo. A pressão no ar aumentou. E então, o telefone de meu cliente tocou. Eu olhei para ele. O rosto pálido, sem expressão, olhando para o visor do celular. Quem será? Ele perguntou, mais para ele mesmo do que para mim. Ele atendeu. Eu não consegui ouvir o que foi dito, mas o rosto dele ficou branco como papel. Ele desligou. O celular caiu de suas mãos. E ele ficou parado, olhando para a rua. Seus olhos estavam perdidos, como se estivesse vendo algo que não devia. Eu perguntei, já tremendo, o que estava acontecendo. Mas ele não me ouviu. Ele simplesmente começou a andar para trás, como se tivesse visto algo na escuridão. Então, ele começou a correr. Não olhou para trás. Corria como se estivesse fugindo de algo. Eu me virei. Não queria, mas algo me fez olhar para os prédios, e foi quando eu vi. No topo do prédio abandonado à minha esquerda, um rosto. Não um rosto humano, mas uma face distorcida com olhos sem vida. Parecia que ele estava sorrindo para mim, e o sorriso não era de um ser humano. Eu congela. O que aconteceu a seguir foi como um pesadelo que me arrastava para dentro da escuridão. Eu não podia mais me mover. Sentia a presença de algo ali. Algo que não deveria estar naquele lugar. Algo que queria me levar para dentro dos prédios, para a escuridão do passado que esses muros escondem. E de repente o som, os rangidos voltaram. Mas não vinham mais do prédio. Vinha de dentro da minha cabeça. De dentro da minha alma, eu corri. Não pensei em nada além de sair daquele lugar. A sensação de ser perseguida me consumiu. Aquele vento gelado cortando, meu rosto, a rua deserta me engolindo. Cheguei em casa e travei a porta. Mas a sensação não passou. Eu ainda ouço os rangidos, os passos, as sombras. Eles não me deixam em paz. E eu sei, eles estão lá me observando e esperando. Eu não sei se vou voltar àquela esquina. Não sei se posso. Algo me diz que aquele lugar nunca me deixará em paz. Ainda temos um relato e esse tá de gelar a alma. Deixe seu like e vamos ao relato. Meu nome é Aneline Oliveira. Eu sempre fui do tipo que não se assusta fácil. Trabalhar no call center à noite nunca foi problema. Comecei a trabalhar lá há 1 ano, das meia-noite às 6 da manhã. O turno mais tranquilo que eles tinham. A maioria dos clientes, se é que podemos chamar assim, era gente pedindo para falar com o operador errado, ou algum problema com a conta. A rotina era monótona. Eu podia fazer o trabalho quase no automático, até o dia da primeira ligação. Era o 3º dia daquela semana. Eu estava lá, como sempre, só eu e o som da máquina de café do lado. O resto do escritório estava silencioso. Até que o telefone tocou. Uma chamada normal. Eu atendi com a voz suave, o sorriso forçado. Nada de estranho. Aquela voz, no entanto, era diferente. Grave, rouca, como se alguém tivesse a garganta arranhada e cheia de eco. A pessoa do outro lado não se identificou, só disse: "Você sabe que está sendo observada?"
Eu ri. Aqui não é hora para brincadeira, amigo. Preciso de seu CPF e assunto, por favor. Silêncio do outro lado. E então, ele repetiu. Você sabe que está sendo observada, não tente fugir. Eu fiquei desconcertada, mas ignorei. Me disseram várias vezes que à meia-noite até às 3 da manhã era o horário mais comum para pegadinhas telefônicas de vândalos. Aquelas ligando apenas para assustar a galera no turno da noite. Terminei a ligação e segui o fluxo. Mas a verdade é que não consegui tirar aquelas palavras da cabeça. Pareciam absurdas, mas... E se... Na madrugada seguinte, a ligação aconteceu de novo, mas dessa vez, o eco era mais forte. As palavras mais claras. O mesmo homem. Você sabe que está sendo observada? Eu tentei manter a calma, mas a voz era tão estranha, como se tivesse vindo de algum lugar distante. Eu não sabia o que fazer. Então comecei a perguntar: quem está falando? Por que está me dizendo isso? Ele só repetiu a mesma coisa. Não tente fugir. E antes de eu desligar, ele sussurrou algo no final, que até hoje ecoa na minha mente. Eu estou dentro do escritório. Aquela noite tudo parecia normal depois. As ligações seguiam e o meu turno continuava. Mas eu não conseguia me livrar do desconforto. Cada clique do telefone, cada som que vinha do corredor escuro parecia mais pesado. Eu comecei a sentir uma presença. Como se alguém estivesse me observando de alguma forma. Aquela sensação cresceu conforme os dias passaram. No dia seguinte, por volta da 1h15, a mesma ligação. Só que agora, a voz estava mais irritada, mais desesperada. Ela vinha mais rápido, como se estivesse tentando me avisar de algo. Você não entende? Eu estou aqui, Neline, eu já entrei. O escritório é meu agora, você vai me ajudar. O nome estava errado. Ele sabia meu nome. Como ele sabia meu nome? Eu tentei ligar para o supervisor, mas as linhas estavam fora de serviço. Algo estava muito errado. Cada vez mais as sombras nos cantos da sala pareciam se esticar, como se algo estivesse se escondendo, se movendo nas bordas da visão. E então, as luzes começaram a falhar. Primeiro, um piscar esporádico. Depois elas começaram a ficar fracas, como se o prédio estivesse sucumbindo a alguma pressão invisível. Eu queria gritar, correr para fora, mas algo me impediu. Era como se uma mão invisível estivesse me segurando ali. A ligação continuou e ele não parava de dizer: eu estou vindo até você. E então, o telefone desligou. Fiquei sozinha, cercada pelo silêncio e pela sensação de que algo estava prestes a acontecer. Eu não sabia mais o que pensar. 2 dias seguidos. Mais de 20 ligações. Cada uma mais aterrorizante que a anterior. Cada vez mais a voz parecia estar mais próxima. Ele sabia de tudo. Sabia do meu nome, da minha vida. Sabia onde eu estava. Na terceira noite, tudo se intensificou. As luzes começaram a piscar, a ventoinha da sala parou de funcionar e, por um momento, o prédio inteiro ficou em silêncio. Não havia som algum, nem o das máquinas. O relógio da parede estava travado e o ar estava insuportavelmente denso. Eu não conseguia mais me concentrar no trabalho. O telefone tocou. A voz do outro lado estava agora perto da linha, como se ele estivesse ali, na minha frente, respirando perto do microfone. Agora você vai ver. Eu não conseguia entender direito o que aconteceu depois. A linha ficou muda por um momento. E então, os monitores começaram a mostrar imagens distorcidas, como se algo estivesse interferindo na transmissão. O reflexo do meu rosto na tela começou a mudar, distorcendo. Meu reflexo sorriu, mas eu não fiz isso. Eu ouvi um estalo. Algo se movendo perto da porta. Quando olhei, a luz da janela do lado de fora piscou. Uma figura.
Um homem alto e pálido. Ele estava parado me observando. Eu gritei, mas ninguém estava ali. O telefone tocou mais uma vez. Eu atendi. Mas não havia mais ninguém na linha. Só uma respiração, lenta e profunda. Foi então que eu vi o que estava acontecendo. Havia um homem em pé atrás de mim, com a pele pálida e olhos escuros, muito escuros. Ele sorriu. E foi quando eu finalmente desmaiei. Eu voltei ao trabalho somente um mês após os acontecimentos. O departamento estava vazio. A luz do escritório tremia com a brisa que entrava pelas janelas quebradas. O som do meu passo ecoava pelos corredores desertas, criando um peso que parecia se arrastar comigo. Os 2 meses em casa, afastada por conta daquilo, não consegui me livrar da sensação de que nada havia mudado. O relógio da recepção estava parado, e as cadeiras vazias nas mesas de atendimento pareciam me vigiar, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer, como se eu fosse a próxima peça num jogo que eu não entendia. Sentei na minha mesa, conectei o headset e esperei. Cada segundo parecia 1 minuto. O monitor ligou, o fone em meus ouvidos começou a emitir o som abafado da linha silenciosa. Os outros operadores estavam em casa, alguns de licença, outros por motivos que ninguém dizia com clareza. Eu estava sozinha. A primeira ligação foi normal. Uma cliente pedindo um ajuste na conta, uma conversa tranquila, mas à medida que a noite avançava, o peso na minha cabeça aumentava. Era como se uma neblina escura começasse a se formar dentro da sala. O telefone tocou novamente. Eu respirei fundo e atendi. Era ele, a voz rouca, abafada, e agora, mais baixa, como se estivesse falando de um lugar distante. Mas eu sabia. Era ele, o homem. Eu disse que voltaria. A sala estava fria de repente. O ar estava pesado, como se o prédio inteiro tivesse parado de respirar. As luzes começaram a piscar de forma irregular. Eu queria desligar, sair correndo, mas minhas mãos estavam paralisadas. Algo me impedia de me mover. Eu senti uma pressão no peito, uma sensação de que ele estava lá, atrás de mim. Eu te avisei, Neline. Eu estou aqui. E você não vai escapar dessa vez. O som da sua respiração ficou mais intenso, como se ele estivesse dentro da sala, como se ele estivesse me observando. Eu olhei para os lados. As câmeras estavam desligadas. O ambiente estava vazio, mas não estava sozinho. Eu estava sendo vigiada. O telefone desligou abruptamente e eu fiquei ali, congelada, com a respiração entrecortada. Eu não sabia o que fazer. Eu olhei para os monitores. As imagens começaram a distorcer, e então vi um reflexo meu na tela. Mas não era eu. Era uma versão distorcida, com olhos negros e a boca curva num sorriso grotesco. Eu pisquei, e ele estava lá, parado, como uma cópia de mim mesma. A pressão no meu peito aumentou e a luz da sala piscou mais uma vez. O reflexo sorriu, e essa versão de mim se moveu, como se tivesse vontade própria. Fui embora mais cedo. Não aguentei. Fui para casa, ainda tremendo, e tentei dormir. Mas o peso da noite e daquilo tudo não saía de mim. A sensação de ser observada, de ser perseguida, não me deixava. Eu fechei as cortinas, travei a porta e me enrolei no cobertor. Mas quando apaguei a luz, algo aconteceu. O telefone tocou. Não na minha casa, mas no meu celular. Eu olhei para o visor. Era o número do call center. Mas como isso poderia ser possível? Eu atendi automaticamente, e a voz estava lá. A mesma rouca, agora com uma risada distorcida. Eu disse que voltaria. Você vai me ajudar agora, Neline. Você não tem escolha. O medo me paralisou. Não sabia mais o que era real e o que era alucinação. O som do telefone parecia vir de todos os cantos da casa, reverberando pelas paredes.
Eu podia sentir a presença dele, como se ele estivesse na minha sala olhando para mim. A manhã seguinte foi um borrão. Eu não consegui dormir. No trabalho, tudo parecia estar em silêncio, mas eu sentia uma tensão estranha. Cada linha que eu atendia parecia mais pesada, como se eu estivesse conversando com uma voz que vinha de muito longe. De repente, uma chamada. Eu olhei para o visor. Era o número desconhecido novamente. Eu não queria atender, mas meu corpo fez isso como se fosse algo inevitável. E quando eu atendi, não era um cliente, era ele. A voz estava mais próxima do que nunca. Ele estava rindo, uma risada abafada e lenta. Você não me escutou na última vez. Agora você vai ver o que acontece quando não me obedece. A luz, acima da minha mesa, começou a piscar de novo, e a sensação de frio aumentou. Eu comecei a sentir uma pressão no meu peito, como se alguém estivesse me sufocando lentamente. A respiração dele ficou mais rápida. Eu podia ouvir passos agora, passos vindo do corredor como se alguém estivesse se aproximando. Não havia ninguém ali. Eu olhei para a tela do computador. As imagens estavam se distorcendo novamente, e meu reflexo apareceu, mas desta vez, era mais claro. Ele estava atrás de mim naquela versão de mim mesma. Olhei para trás, mas não havia ninguém. Eu tentei gritar, mas nada saiu. Ele estava me segurando de alguma forma, me impedindo de escapar. As paredes começaram a parecer que se fechavam, e as luzes começaram a piscar de forma frenética. Foi quando vi ele. A silhueta, a figura alta, pálida, com os olhos negros. Estava parado no canto da sala observando-me. Ele estendeu a mão e deu um passo à frente. Eu não consegui me mexer. Eu tentei gritar, mas a garganta estava seca. O medo me dominou. Ele se aproximou lentamente como se estivesse se alimentando da minha angústia. Cada passo que ele dava, as luzes tremiam mais. Quando ele chegou perto de mim, pude ver o que estava em seu rosto. Não era humano. A pele estava rasgada. A boca estava torta. Os olhos eram vazios, como se ele estivesse morto há muito tempo, mas não fosse capaz de ir embora. Ele sorriu. E eu não consegui mais pensar. A respiração dele ficou mais forte, mais rápida. Agora você vai ver, Neline. Não tem mais como escapar. Eu sou a sua noite, e a sua noite nunca vai terminar. O telefone desligou, e quando olhei novamente para a tela do computador, meu reflexo não estava mais lá. Ele havia desaparecido. A luz piscou pela última vez e se apagou. Eu não consegui mais entender o que estava acontecendo. Só sabia que eu não poderia mais ficar ali. Algo tinha me marcado, algo que eu não podia ver, mas que me observava. Me observava a todo momento. Eu nunca mais voltei ao trabalho. E aí? O que achou desses 3 relatos? Se você ficou até o final, comenta eu estive aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo Relatos Assustadores.